Tá, tá. Olá, pessoal, boa noite a todos, super bem-vindos. Estamos reunidos aqui hoje, né, para mais uma egrégora, gratitude, um encontro de muito amor, de muito carinho. Hoje teremos a vibração do nosso amigo Renato, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro aqui de todas as quartas, né? E em seguida teremos o bate-papo com o Dr. Benício, tá? Para quem está chegando agora, um super boa noite, né? Tá chegando um pouquinho depois, Odete, Roberto, super bem-vindos. Quem vai conduzir a noite de hoje sou eu, Cláudia Carvalho, tá? Tô aqui todas as quartas com vocês, muitos já me conhecem e outros talvez não. Mas tenho certeza que hoje será uma noite de muita energia boa para nós e para os nossos irmãos, tá? E um bate-papo também interessante, onde a gente tem muita troca, muito aprendizado, né? E aí a gente pode desfrutar dessa noite aí de convívio entre nós. Bom, o Renato ele tem alguns recadinhos para nós, ele vai dar antes da vibração dele, vai estar falando com a gente antes da vibração, e aí depois ele fica à vontade para iniciar a vibração dele também. Tá bom? Pode dizer, meu amigo. Gratidão, Cláudia. Bom, companheiros e companheiras, o nosso calendário até o final do ano está fechado, felizmente, né? Que legal. Então, já temos pessoal para fazer todas as vibrações e todos os bate-papos até a última egrégora de dezembro. Qualquer convidado, qualquer um outro que queira participar, agora vamos abrir janeiro depois. Esse ano, o Natal e o Ano Novo, eles caem exatamente na quarta-feira, né? A passagem de ano, a passagem do Natal, que é quando todos estão reunidos com suas famílias. Quando no ano passado, se não me engano, ele caiu do dia 23 para o dia 24, a gente fez na quarta-feira normalmente. Então, esse ano aqui, nós vamos abrir uma exceção e na semana do Natal, a nossa egrégora será na segunda-feira, que é dia 22, que assim não atrapalha a festividade, a reunião familiar de ninguém. E na semana do Ano Novo, também faremos na segunda-feira, que é o dia 29, tá? Então, para que vocês possam ficar tranquilos e fazer suas programações normalmente, a de Natal, dia 22, segunda-feira, 8 horas da noite, e a de passagem de ano no dia 29, segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Então, com relação ao calendário, é isso. Agora, a maioria de vocês sabem que a Miriam Calil, que está aqui conosco, é minha prima, ela é de Marília, e hoje, no decorrer do dia, ela me mandou um áudio muito emocionada de um acontecimento com uma pessoa que teve o nome dela na nossa egrégora, na nossa lista de vibração. Miriam, você está em condições de falar? A palavra é sua. Não, não, Renatinha, eu fico emocionada. Pode falar você. Ela me pediu para que, quer dizer, eu pedi para ela se eu podia compartilhar com vocês, né? Ela me autorizou e falou: olha, só que eu não vou falar porque eu vou me emocionar demais, tá? Eu não vou ficar citando nomes. O contexto do áudio que ela me mandou é que essa pessoa que estava com o nome na nossa lista, ela precisava de fazer um transplante de medula óssea, tá? Miriam, você me corrija se eu tiver errado em alguma coisa, Não, tá tá? certo. E aí ficou um tempo enorme para conseguir achar um doador, né? Até que finalmente teve um doador, foi feito o transplante e essa pessoa ficou extremamente bem, bem recuperada, né? E queria, porque queria encontrar, saber quem era, que até então esse doador estava anônimo para ele, né? Queria saber quem era a pessoa, até que depois
de muita luta, de muita procura, ele acabou descobrindo. Quando ele descobriu, essa pessoa confessou a ele que também queria conhecer quem tinha recebido, né? Por quê? Porque ele, doador, estava muito decidido em tirar a sua vida. E quando ele fez essa ação de doar, né, e salvou a vida de uma pessoa, isso mexeu muito internamente com ele. E ele desistiu, né, de tirar a sua vida e a vida deu uma repaginada para ele. E agora os dois marcaram um encontro e vão se conhecer pessoalmente. Então, vocês imaginam que momento, né, maravilhoso será esse. E, obviamente, essa pessoa deve ter recebido oração de todos os lados, né, da família, de amigos, enfim. Mas ele também estava na nossa lista e a gente tem que compartilhar com vocês, né, da importância, né, de nós mantermos esse nosso trabalho, né? Então, Miriam, era isso mesmo, né? A história Isso. não Gratidão, exagerei, não, né? Renato. Só que ele foi o segundo doador. O primeiro não deu certo. Aí Hum, ele ficou muito ruim, ficou na UTI. Aí esse foi o segundo doador. certo. Então, transmita o nosso abraço aos dois, tá? Muito obrigado, viu, Miriam, por ter compartilhado comigo isso. Eu que agradeço, Renato, gratidão. E para Gratidão. finalizar, antes de começar com a vibração, enquanto eu estava estudando um pouco para poder falar Volte com mais para eu vocês, pôr em evidência, né, Denis? eu acabei encontrando uma definição para egrégora que eu ainda não tinha encontrado, e me parece que essa é assim mais da etimologia mesmo da palavra. Ela apareceu pela primeira vez, pelo que está escrito aí, no livro de Enoque. E eram alguns anjos que vigiavam uma região dos montes, não me lembro agora o nome. Então, egrégora no livro de Enoque é um vigilante coletivo que é alimentado, essa vigilância é alimentada pelas pessoas que compõem esse grupo, né? Eu achei também muito bacana e tive a vontade de compartilhar com vocês para reforçar ainda mais que o nome egrégora, gratitude, tem tudo a ver com o propósito de cada um que está aqui. Então é isso, né? Podemos iniciar. Cláudia, precisa falar mais alguma coisa? Não, a noite agora, o momento é seu. Então, gratidão. Eu vou colocar a música aqui para iniciarmos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro da nossa egrégora gratitude. Hoje, nos reunimos em um só propósito: vibrar amor, cura e paz. Vibrar para aqueles que necessitam de alívio em suas dores físicas, mentais ou espirituais. Mais do que isso, para irradiar essa energia
a toda a humanidade, lembrando parte de um só corpo, uma só vida e uma só criação. Respiremos profundamente. Inspiramos luz, expiramos paz. Inspiramos amor, expiramos qualquer peso que ainda carregamos. Convido cada um a fechar suavemente os olhos e repousar a atenção no coração. Ali habita a centelha divina que nos conecta ao sagrado. Seja qual for o nome que cada um de nós dá a essa presença maior. Neste momento, não há separação, não há religiões, não há doutrinas. Somos apenas consciência em vibração, unidos pela mesma intenção. Sintam o coração se expandir. Uma chama suave começa a brilhar dentro de você. Uma luz cálida que se fortalece a cada respiração. Essa chama é o amor incondicional. Essa chama é a essência da vida que se doa e se compartilha. Agora, peçamos juntos que essa luz de cura alcance todas as pessoas que estão em nossa lista. Aqueles que lembramos com carinho e todas aquelas que não conhecemos, mas que nesse instante necessitam de amparo. Visualizem cada nome em um manto de luz dourada, suave e protetora. Essa luz dissolve dores, suaviza pensamentos, acalma coração. Imaginem sorrisos surgindo nesses rostos. Imaginem saúde, equilíbrio e paz florescendo em suas vidas. Agora darei início à leitura dos nomes. Essa vibração não fica restrita às pessoas da nossa lista. Ela se expande como ondas luminosas que saem desse espaço. Se espalham pela cidade, alcançam os lares, os hospitais, as escolas, as ruas, os lugares onde há guerra, onde há fome, onde há solidão. Visualizemos a Terra como um grande ser vivo, envolto em uma aura radiante de amor e compaixão. Cada ser humano possa sentir ainda que por um instante que não está só. Cada coração sabendo que a vida tem sentido e que o amor é a energia que sustenta. Somos como gotas no oceano da existência. Quando nos unimos em vibração, nossa força se multiplica, nossa energia se torna um rio de cura. E cada um aqui sinta também essa cura dentro de si. E nossas feridas, conscientes ou inconscientes, sejam suavizadas pela mesma luz que oferecemos ao mundo. Pois quando cuidamos do outro, também nos curamos. Quando amamos, também recebemos amor. Quando vibramos a paz, somos nós
os primeiros a respirar essa água. Agora, em silêncio, vamos permanecer por alguns instantes, apenas sentindo essa energia fluir. Permitam-se ser canal. Com gratidão profunda, encerramos essa vibração. E ela siga seu curso, chegando onde for necessário. E a paz habite nossos corações. O amor nos guie sempre. E juntos afirmemos: somos luz, somos amor. Somos gratidão. Ok. Vamos voltando, né? Depois desse momento maravilhoso com o nosso amigo, nosso irmão Renato, e até mesmo por essa conexão que é formada, essa linha de energia, de amor, de cura. A Miriam, Calil, se puder, eu gostaria que você fizesse o agradecimento ao Renato hoje, até mesmo pelo relato do Renato. Você é a ligação mais direta a essa pessoa que nós, com o nosso amor, com a nossa energia, conseguimos, né? Além de todos os outros grupos, claro. E aí eu Verdade. peço a você que faça a, o agradecimento ao Renato. A palavra é sua. Renatinho, não posso ficar emocionada. Renatinho, gratidão por tudo, por você ter me ajudado a contar esse caso, que eu não podia deixar de passar. Gratidão por você ter me convidado um dia de entrar nessa fé maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. Gratidão, Renatinho, em nome de todos. Muito obrigado, Miriam. Obrigado pelo amor e pela energia de cura que você sempre nos ajuda a fortalecer. Obrigado mesmo. Obrigado, Cláudio. Obrigado você, querido. Obrigada, Cláudia. Imagina, eu que agradeço de coração. A gente está sempre junto aqui, é uma alegria, né? É Receber a verdade. notícia como você passou hoje para todos nós. E o agradecimento, a gratidão e o amor é todo nosso. Amém. Fica com Deus. Amém, você também. Bom, nosso convidado da noite chegou no momento, não, quando a vibração estava finalizando. Eu vou colocar aqui, só um minutinho. O Renato, eu vou pedir para o Renato fazer, né, aí a abertura, né, dar as boas-vindas ao Dr. Benício. O Dr. Benício também não me conhece pessoalmente, eu sou a Cláudia, que falei com o senhor ao telefone, né, eu já Muito ouvi, prazer. né, mas ele acho que nunca me viu. E aí, assim, né, pessoalmente, eu tive o prazer de estar com ele escutar uma palestra dele há uns meses atrás, e agora eu gostaria que o Renato fizesse aí, né, essa acolhida nesse grupo maravilhoso que nós temos. E se quiser também, já você que tem mais aí, é porque hoje eu estou substituindo o Renato, tá, doutor? Então, Ah, eu ok. ainda estou com o jogo de cintura meio assim, mas aí Aham. ele que está mais acostumado já vai fazer aí as honras da casa aí do grupo para o Imagina, senhor, tá bom? imagina, querida. Muito boa noite, Pode. doutor Benício.
Seja Muito boa muito noite, Renato. bem-vindo. É uma honra estar te recebendo. O tema que você vai trazer para nós é um tema maravilhoso, que cria uma expectativa enorme. Esse grupo que está te recebendo hoje é um grupo de amigos que já há 5 anos se reúne todas as quarta-feiras para fazer esse movimento. O Certo. grupo existe há 25 anos como um grupo de trabalho social chamado Instituto Mais Atitude, né? E com a Uhum. pandemia a gente ficou impedido, né, de fazer os trabalhos presenciais, né? E resolvemos começar esse movimento online e ele, felizmente, não falhou uma quarta-feira nos últimos 5 anos, né? Que bênção. E a Cláudia nos deu a honra de fazer esse convite a você. Como hoje é Uhum. meu dia de fazer a vibração, a Cláudia está nos dando essa honra de ser a anfitriã de todo esse processo. Então, o nosso muito obrigado. Você sinta-se em casa, tá? É Uhum. realmente um grupo de amigos. Você não precisa fazer uma palestra. Você veio para bater um papo conosco. Tá bem. Então, você vai ver que no meio da sua fala, de repente, alguém pode levantar a mãozinha, aí a Cláudia vai intermediar e vai te falar: olha, doutor Benício, fulano de tal quer fazer uma pergunta, tal, e vai participar contigo, tá? A gente normalmente vai até as 10 horas da noite, então você tem aí 1h20, mais ou menos, para. Tá, Muito obrigado, a palavra é toda sua. tá bem. Eu agradeço pela recepção, senhor Renato, Cláudia. Para mim, um prazer poder compartilhar um pouquinho de experiência, de conhecimento dentro da área da medicina. Eu sou apaixonado pela saúde, mas antes de eu continuar, eu quero mostrar que eu não estou sozinho. Eu falei para a Cláudia que nós temos aqui em nossa casa, e não é o mesmo tempo que vocês têm, de 5 anos, mas nós estamos agora, nesse mês de setembro, creio que essa semana, hoje a gente deve estar completando 2 anos. É, a gente começou em 2023, então hoje nós completamos 2 anos de encontro. Aqui somos, na grande maioria, vou virar o computador aqui, ó. Dá um tchau aí, gente. Somos, na grande maioria aqui, vizinhos, não é? E nós nos juntamos aqui, já jantamos agora há pouco juntos, e depois do jantar a gente também tem um momento de estudo da Bíblia, de oração, de pedidos, de agradecimentos, não é? Então, hoje já está tudo pronto ali. Eu vou conversar com vocês e, ao mesmo tempo, nós vamos conversar aqui, ó. Tá? Então, se vocês me virem virando a cabeça para cá, é porque os nossos queridos estão participando também. Tá certo? Muito, muito bom. Deixa eu só fazer um teste, que eu coloquei uma caixinha de som ali, deixa eu ver se vai funcionar a hora que para você. Será que o som na caixa de som? Não? Então não. Ah, Joel, você pode me emprestar ela aqui, por gentileza, querido? Só para eu ver. Desculpa, viu, gente? Aquilo que é ao vivo tem os defeitos especiais. E essa é a caixinha de som rebelde que ela não quer se conectar aqui. Mas vamos lá, ela vai deixar de ser rebelde agora. Vamos lá. Não, tá bem. Só. Agora quer ver? Aí foi. Pronto. Falem alguma coisa. Deixa eu ver. Som, som, testando. Teste. Ela só entrou, mas não tá saindo som nela, mas tudo bem. Eu vou falar mais alto aqui e vamos continuar. Aqui, como alguns vão para um pouco mais longe, eles não estão online e tal, então talvez eu vá com eles aqui até as 9h30, tudo bem? Tudo perfeito. Tudo Então, bem.
Então, tá bem. Bom, queridos, o tema que eu escolhi, conversei com a Cláudia para nós conversarmos essa noite é talvez o tema que, de longe, seja aquele que mais eu, é, que eu tenha prazer em falar. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas, de decisões, não é? Deixa eu já compartilhar uma tela. Precisa só me permitir, o Sim, Renato ou Cláudia, Renato, por que eu favor. compartilhe. Sim. Aí, aqui já me aparece agora. Pronto. Pronto, aí já vou fazer entrar aí e vocês vão ver uma tela. Aí, deixa eu ver. Já foi lá? Foi. Ali já está aparecendo aí para vocês bem, né? Tá. Sim, para Ok. nós também. E, então, eu estava dizendo, não é? Talvez a, a gente faça todos os dias, talvez não, né? Isso é com muita certeza. Todos os dias nós fazemos escolhas, conscientes ou inconscientes. Então, vocês já devem ter escutado quando alguém aparece de mau humor na empresa, aí alguém diz assim: esse aí acordou de pé esquerdo. Não sei por que o preconceito com o pé esquerdo, mas acordou de pé esquerdo. E sabe que tem essa expressão nos remonta a uma decisão inconsciente que é de levantar todos os dias. Quem que é destro aí? Levanta a mão. Quem que tem um lado dominante, o direito? Pois é, todos os dias nós levantamos, nós somos destros de levantar o pé direito. Então, a expressão saiu daquele dia que talvez não levantou com o pé que está acostumado, e daí ficou com mau humor, né? E daí vem essa expressão. Brincadeira é uma brincadeira, mas é uma verdade. Esse é um exemplo, esse é um exemplo de uma decisão inconsciente, né? Nós tomamos essa, nós tomamos essa decisão, e eu falo com vocês e com o nosso grupo aqui, que é uma decisão inconsciente. Querem ver outra decisão inconsciente? A gente vai escovar os dentes. Com que mão pega a escova? Quem é destro vai pegar com a mão direita. Mas aí a gente vai fazer agora, vai pegar a escova e vai escovar. Sempre a gente vai começar pelo mesmo lado. Presta atenção nisso. Presta atenção quando vocês forem escovar o cabelo. E assim por diante. Tá? São decisões completamente inconscientes. Mas essas decisões inconscientes, elas trazem consequências. E, nesse caso, escovar os dentes pelo mesmo lado e tal, pode ser que a gente desgaste mais um lado da gengiva do que o outro. Né? E assim por diante. Pode ser que simplesmente a consequência seja um dente bem escovado. Quando a gente fala a palavra consequência, e eu olho aqui também para o nosso grupo, não é? Normalmente nós pensamos consequência, na hora a gente já fica com medo da palavra. Porque, nossa, eu vou ter consequência, e daí a gente pensa normalmente no negativo da consequência e não no positivo. Eu achei muito bonito vocês falarem de amor, falarem de paz, de alegria, de coisas boas. E qual é a consequência disso? A consequência disso é a nossa predisposição para viver todas essas coisas e abençoar vidas ao nosso redor, não é? A gente abençoa de muitas maneiras. Então, existem consequências que são muito positivas, mas, infelizmente ou felizmente, também existem as consequências negativas das nossas atitudes. E quais são essas consequências? Bom, eu quero mostrar para vocês. A palavra epigenética, ela aponta, não é? Esse prefixo epi que está ali, ele aponta para algo que está superior à genética. Epi significa sobre, não é? Acima.
Então, há algo mais importante do que a genética? Sim. Na genética, deixa eu te mostrar uma outra foto. A gente, a gente vai ter aquilo que a gente não plantou e vai colher. Porque aqui vem as características dos nossos pais, avós, bisavós. Nós não pedimos para vir com as características deles, mas nós nascemos. A cor da pele, cor dos olhos, timbre de voz, ser homem, ser mulher, e assim por diante. Nós, no dia que nós estávamos sendo criados, formados no ventre materno, nós não pedimos para ter essas características. Então, nós sofremos, no bom sentido, as consequências das escolhas de outros. E que daí depois houve uma combinação de genes e deu aquilo que somos nós. Não é verdade? Porém, muitas informações de doença também vieram nessa composição. Quando a gente estava sendo gerado, se o pai teve diabetes, a mãe teve um câncer, o avô teve uma hipertensão, a avó faleceu de AVC, e assim por diante, todas essas coisas, elas vão contribuir para que nós tenhamos a possibilidade de desenvolver as mesmas doenças. E aí eu pergunto, e já que é um bate-papo, não é? E os nossos queridos aqui também podem participar. Eu pergunto, nós somos escravos ou somos senhores da genética? Pensando pela epigenética, nós temos que ser senhores da genética, daí, né? Porque se a gente for conduzir a vida sem olhar para esses pequenos detalhes, nós vamos conduzir exatamente igual, e aí a consequência é ter a mesma coisa, né? Que os nossos pais, avós, tios tiveram. É assim que eu penso. Ok. Alguma outra contribuição? Pode ser daqui também. Renato. Bom, doutor, eu acho que a forma como você colocou nos coloca como escravos dos genes na parte material. Se você for entender que você materialmente não tem ação sobre aquela composição genética. Mas se Ok. nós olharmos os genes espirituais, aí eu acredito que nós sejamos senhores disso. Ok. Muito bem. O Tadeu também quer falar. Pois não, Tadeu. Então, Benício, tem um estudo aí que me chama muita atenção, que eu não vou me lembrar agora dos números exatos, mas Certo. muita coisa que era atribuído à genética vem do nosso meio, dos nossos hábitos. Então, é Exato. algo mais ou menos assim, 7% é genético, mas a outra parte, ela vem do nosso ambiente, né, e dos nossos hábitos. Então, tipo assim, minha mãe teve um aneurisma, aí o filho também vai ter. Mas não é por causa da carga genética, é por conta de ter os mesmos hábitos. Então, comer as mesmas coisas, não ter atividade física, enfim, pensar da mesma forma, ter as mesmas crenças. Então, o que é mais determinante não é a genética, é o meio, né? O meio ambiente e os hábitos. Ok. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar? Temos aqui também, aqui em casa também, quem quiser falar, fique à vontade. Eu concordo com o terceiro. A Irene, fala Irene, mostra aí você, Irene. Então, quem falou, o terceiro foi o Tadeu. Tá? Mais os nossos hábitos que moldam, né? O que a gente é, né? Os resultados, né? Aí, na nossa saúde ou na nossa doença. Isso. Ok. Alguém mais? Fiquem à vontade, já que é um bate-papo. A gente pode interferir também. Aí, a Irene está dizendo que a gente pode
interferir nisso. É. Então, olha, para colocar um pouquinho mais de pimenta na nossa conversa, eu não vou ainda nem dizer nem que sim, nem que não, mas vamos lá. Aqui nós temos um grande cientista, eu acho que muitos já devem ter ouvido falar nele, Dr. Richard Dawkins, né? A Irene é bióloga e com certeza já ouviu falar, porque ele é um dos papas da biologia, é professor de Oxford, na Inglaterra, e ele escreveu, eu coloquei aí ao lado, ele escreveu o livro O Delírio de Deus, né? The Delusion God, que é um livro de mais ou menos 1.000 páginas que ele queria provar que Deus não existe. Então, é um homem muito inteligente, e ele diz o seguinte: olha, que todo ser vivo é, em essência, um escravo de seus genes. E aí, continuamos com as mesmas visões, com as mesmas respostas, alteramos nossa resposta, ele está completamente errado, o que vocês dizem? Olha, eu reforço o meu pensamento. Eu concordo com ele, na essência, todo ser vivo, né? Mas eu acho que aí ele está deixando de lado qualquer influência espiritual, porque a epigenética, na verdade, ela estuda a influência do ambiente externo no nosso corpo. É mais ou menos isso, não é, doutor? Isso mesmo, exatamente. E aí eu acredito que o mental e o espiritual também, como o Tadeu falou, tem uma influência, né, sobre a nossa genética. Com certeza. Bom, logicamente que eu coloco, eu trago, faço esse contraponto simplesmente para valorizar ainda mais aquilo que nós estamos respondendo nesse momento, porque é bem isso realmente. Se nós pensarmos em seres vivos que não têm capacidade de escolha, recordemos que a gente está falando justamente sobre isso, sobre escolhas, não é? Se eu pensar num ser vivo que não tem capacidade de escolha, esse ser vivo, ele é 100% escravo dos genes. Esses dias nós temos aqui uma outra participante, amiga da Cláudia, Marcilene, que está viajando, não pôde estar aqui com a gente, mas frequenta o grupo, ela e o Odilon frequentam aqui também. E nós temos um cachorro grande aqui, que há 2 anos que a gente se reúne, sempre o cachorro recebeu todo mundo, nunca avançou em ninguém. Um cachorro, um pastor belga de Malinois. Mas um dia, eu recebendo a Marcilene e o Odilon, então vim e a Marcilene me abraçou. E o cachorro veio por trás, mesmo já tendo conhecido a Marcilene por mais de um ano, veio por trás e deu uma mordida na Marcilene. Né? Ficamos assim chateados com isso, mas o que estava fazendo aquele cachorro? Estava sendo um escravo da genética, dos instintos dele. Ele não teve a capacidade de raciocinar que ela não me machucou, que ela não oferecia perigo nenhum. Ela simplesmente estava me abraçando e eu dando um abraço nela. Então, realmente, quando nós pensamos assim, ou nós visualizamos por esse prisma, somos todos escravos. E o Renato falou alguma coisa a mais. No que tange ao material, eu imagino que o Renato queria dizer, no que tange ao orgânico, ao físico, não é? Ao fisiológico, à anatomia, nós temos muito, sim, da genética falando, e até mesmo da patologia que é a doença, temos muito. Mas quando nós nos abstraímos, e vamos para as decisões do dia a dia, se eu vou perdoar ou se eu não vou perdoar, se eu vou amar, se eu não vou amar, se eu vou aceitar, se eu não vou. E isso logicamente traz para a gente uma amplitude muito maior. Né? Aí entra aquilo que o Tadeu falou, e eu concordo 100%, já vou mostrar alguns trabalhos aqui,
por exemplo, olha o que diz esse trabalho, já lá nos primórdios da epigenética, era o ano 2010, e a revista Time traz um artigo justamente dizendo, olha, por que você não é escravo do seu DNA? O seu DNA não representa o seu destino. E nas letras pequenas aqui, diz como essa epigenética, ou as escolhas, elas podem afetar os nossos genes e os genes dos nossos filhos. E só que não só dos nossos filhos, ficou curto aqui. Eu posso, as minhas decisões, olha só, hein, gente, hã? Até de De outros, eu vou afetar lá para frente, né? Até netos. E outra coisa, a minha falta de amor pode afetar gerações, geneticamente falando. A minha violência pode afetar gerações, geneticamente falando. Aí o Tadeu incluiu algo mais que eu também super de acordo com a sua colocação, Tadeu, é que nós herdamos mais hábitos e costumes ou comportamento de uma família do que necessariamente genes. Nós vamos herdando. Vamos pensar coisas simples. Se meus pais gostam de exercício e eu sou criança, vejo meus pais se exercitando, eu vou ter uma possibilidade de me exercitar maior, uma maior chance de me exercitar. Quando nossos filhos eram pequenos, nós às vezes íamos a alguma casa e tinha uma determinada casa que a gente foi um dia e daí disseram assim: bom, aqui na sala vai estar o filme para os adultos. E lá no quarto do fulaninho vai estar filme para as crianças. Eu me entreolhei com minha esposa, nossos filhos eram pequenos, hoje já tem 31 anos, um e 29 a outra. Nós nos entreolhamos e nós assentimos naquele dia no coração que o que os nossos filhos não poderiam ver, nós tampouco poderíamos. Se nossos filhos não pudessem assistir ao filme que nós estávamos assistindo, é porque esse filme não seria bom para nós. Se tinha uma coisa que era para criança e outra para adulto, a gente já. E nunca mais. E nós evitamos, tanto que depois, só como parte do bate-papo, né? E dentro desse tema, assim, depois do ano 2000, no ano 2006, que nós mudamos de país e nós vendemos a televisão. E nós estamos no ano 2025 e nós nunca mais tivemos uma televisão em casa. Eu sei que hoje a gente tem computador, nem precisa da televisão, né? Tem o celular, tem o tablet e tal, mas parece que no nosso caso, a televisão representava algo que não era legal. Então, nós abolimos a televisão de casa e as noites de televisão, de novela e jornal, que eu sou apaixonado por jornal, por política e tudo mais, né? Então, esse tempo passou a ser tempo da família, leitura de livro, conversa, culto. Então virou outra coisa, graças a Deus. Mas eu estava dizendo, se o exemplo que a criança vai vendo é aquele que ela vai seguir. Então é lógico que essa epigenética vai trazer uma grande influência, né? Ou seja, o exemplo dos pais vai ser um agente epigenético. Aí tem aqui alguns paradigmas da epigenética, dá uma olhadinha, olha, os genes não controlam a vida. Aí o Tadeu falou mais uma coisa, meio ambiente regula a gene. Verdade, Tadeu, é isso mesmo, né? Renato também comentava. Então, e Cláudia também falou ao início, as nossas experiências, e aqui eu quero trazer um versículo bíblico e relembrar e trazer também uma pesquisa bem interessante. Descobrir o seguinte, que pessoas 60 a mais, com determinadas doenças crônicas,
quando faziam uma retrospectiva da vida dessas pessoas, viam que normalmente, é uma pesquisa isso, viu? Ela está descrita, essa pesquisa, num livro do Dr. Neil Nedley, que se chama A Arte Perdida de Pensar. Assim o título original em inglês, e foi traduzido para o português como A Arte de Pensar, mas não é a arte perdida de pensar. E nesse livro, ele comenta que pessoas 60 a mais com determinadas enfermidades crônicas, ao fazer a retrospectiva, percebem que grande porcentagem dessas pessoas tiveram, durante adolescência e juventude, um mau relacionamento com seus pais. Olha que coisa interessante. Aqui, o quarto ponto dos paradigmas da epigenética é que nossas experiências, elas redefinem ativamente a expressão dos nossos genes. Não é que elas mudam a genética, mas muda a maneira como nós lemos, como o corpo lê e interpreta aquele gene, ok? E aí eu lembro, e vocês vão me ajudar, vocês devem lembrar desse versículo bíblico que ocorre na Tábua dos Mandamentos, que é o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com uma promessa, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que coisa maravilhosa. Então a gente vê aqueles que não honraram pai e mãe, maior possibilidade de adoecer no futuro. E isso é muito espiritual, viu, Renato? Como você colocou, né, com muita propriedade. Exatamente. Então, como é que nossas experiências elas vão realmente redefinindo a expressão dos nossos genes? É como se tivesse um liga-desliga, como a gente vê aqui nesse esquema, né? Então, o alaranjadinho ali está ligado, o escuro está desligado. É literalmente isso. Eu sou pesquisador e nós estudamos esse fenômeno. Isso se chama metilação lá na pesquisa, né? E ocorre exatamente isso. De novo, escolhas. Elas vão fazer toda a diferença. E mais uma vez eu pego o exemplo do Renato, que o Renato falou da espiritualidade. E olha, tem cada pesquisa tão fantástica envolvendo espiritualidade, oração, que a gente fica assim, boquiaberto de ver o alcance do que pode fazer a fé no corpo. E é interessante que não só no meu corpo, no corpo do outro também, na mente do outro também. Quando eu digo, nós lidamos aqui, eu digo nós agora porque estou olhando para minha esposa que está aqui na frente, minha esposa é nutricionista e trabalha na clínica junto comigo. Quando nós falamos para um paciente, ou melhor, nós recebemos um paciente na clínica que ele tem uma doença dita terminal, e o médico diz assim para ele: o fulano ou fulana, você tem 6 meses de vida. Pergunto para vocês agora, e aí a gente faz mais uma pausa para a gente participar. Vocês acham que o médico acerta ou que ele erra? Não me deixem sós, só. Digam para mim. Aqui, o grupo aqui está dizendo, a Beth está dizendo que acerta. Isso, acerta. Vocês. Hã? A, A a, a, a Inês, Lídia falou, a Lídia falou ali, olha, a gente torce para que o médico erre, mas a gente acha que ele acerta. a Cláudia. Inês vai falar. Eu acho que, em primeiro lugar, não é um acerto ou um erro do médico, ele não tem esse poder. Quem tem o poder é a pessoa. De alguma forma, ela se colocou nessa posição, nessa situação.
O que o médico vai fazer é analisar o físico e não como tudo acontecer, como você disse, você vai pegar uma doença que a gente possa estar apresentando, está relacionado lá com a sua infância. Então, ele vai pegar os exames, vai analisar e vai dar o diagnóstico. Aí depende Aham, 100% de você, o que você vai fazer com aquele diagnóstico. Provavelmente você vai ter que mudar bastante, porque aquela força, aquela energia que te colocou nessa situação, ela vai ter que ser observada e transmutada. ok. Muito obrigado, Inês. A Cláudia. Uma outra questão também, principalmente eu que passei por um tratamento, é a questão do médico hoje não te ver como um indivíduo, né? Único, diferenciado, especial, te ver de uma forma, é, bom, eu cuido dessa parte. Então a gente é meio que dividido em departamentos e é seguido pelo médico ações protocolares, né? Que aí, por mais que às vezes você encontre um, né, que tenha lá uma espiritualidade, um movimento, ele está ali para seguir aquele protocolo. Então ele não sabe quem é você, né? Qual é a sua história, como você se comporta, né? Ah, ele vai manter ali. Eu digo isso porque a cada vez que eu ia para uma consulta, eu encontrava uma pessoa diferente na minha frente. Aham, Então, isso, né? E aí, o que que precisa? Além, eu não tenho todo esse conhecimento, ele estudou, mas o que precisa, o que é necessário é a Cláudia conhecer a Cláudia, porque aí sim. vão vir várias substâncias para dentro desse corpo, né? E eu tenho que ver e eu tenho que perceber como eu vou assimilar tudo isso. E aí o Verdade. meu processo foi, né? Eu preciso receber, eu preciso assimilar, o meu corpo precisa é, abarcar tudo que vai ser bom e eliminar aquilo que não vai me servir mais. É assim que eu trabalhava. E uma outra questão que o Tadeu já colocou aqui no chat, né? Que é a questão da biologia da crença. Vai depender de tudo que é a minha história, daquilo que eu realmente creio, né? Daquilo que realmente eu é momento difícil? É momento difícil, um diagnóstico. Mas eu vou comprar isso para mim de verdade? Ou eu vou trabalhar isso de uma forma diferente na minha fé, na minha oração e principalmente seguindo aquele protocolo? Então, Uhum. por isso que eu acho que aí o que o médico vai te dizer, não sei, não vai influenciar, vai influenciar porque ele vai seguir o protocolo, mas não vai dizer para mim o quanto eu tenho a capacidade de me curar. E esse é um processo para mim que eu percebo e sinto e passei. É um processo longo e que não acaba após você terminar os seus medicamentos. Ele é contínuo. Para Você vai toda a estar vida. sempre se curando de algo. Assim, é o que eu penso. E é isso mesmo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vendo, analisando nesses anos de carreira, e aí eu olho para cá também para os queridos que estão aqui, infelizmente, a Cláudia falou, falou dela, né, da ciência de alguma coisa, a gente nunca conversou sobre isso, mas de alguma coisa que você viveu, né, uma experiência aí que você teve em sua saúde e que para você talvez o que o outro fale, ele, o negativo que o outro falasse não tinha força sobre você. Mas infelizmente, para a grande maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, o médico quando diz você tem 3 meses, você tem 6 meses, você tem tanto tempo de vida,
pelo médico ser na sociedade, ele ter aquela autoridade, né? Os outros dão essa autoridade para o médico, e olha que eu sou médico, viu? Mas o paciente dá a autoridade, e então a gente aceita aquilo como sendo uma palavra final. E eu brinco que somente os teimosos não vão furar aquilo que o médico falou, infelizmente, porque a palavra do outro, ela tem e depende, né? Se eu tenho naquele outro alguém como uma pessoa de autoridade, infelizmente, aquela palavra, se ela for uma palavra mal dita, né? Entendem o que eu quero dizer? O jogo não uma palavra maldita, né? Mas duas palavras separadas, ou seja, não ditas de melhor maneira, é o que eu quero dizer. Então, aquela mente tem um poder muito grande de assimilar o negativo. Compartilho com vocês uma experiência que está contada no livro Saúde, um Novo Estilo de Vida, escrito por um médico chamado Sang Lee, um médico coreano, mas que vive nos Estados Unidos. E é, ele conta o seguinte, que uma senhora tinha uma doença chamada estenose da válvula tricúspide. Válvula tricúspide é uma válvula que o lado direito do coração é separado por ela, né? Não deixa que o sangue que veio para o ventrículo direito que retorne para o átrio direito. Normalmente, essa estenose, ela não tem uma repercussão tão grave como seria do lado esquerdo, que é a válvula mitral, tá? Que alguns já devem ter se familiarizado com essa válvula, já devem ter escutado. Então, ela chega para uma consulta no ambulatório do hospital e o médico a recebe com seus residentes. E o médico diz assim, olha, enquanto ele estava recebendo, ele é chamado pelo alto-falante do hospital. E no alto-falante, então ele vai atender aquilo que o chamado. E ele fala para os residentes assim: o caso da dona, vamos dizer o nome genérico, dona Mary, é TS, T de tricúspide e S de estenose, no inglês, não é? E a mulher não entendeu TS, T de tricúspide e S de estenose. Ela entendeu T de terminal e S de state, ou estado terminal. E isso era ali pelas 10 da manhã, e o médico simplesmente falou, o caso dela, alunos, é TS, foi atender ao chamado. E não teve quem conseguisse dizer para aquela senhora que o caso dela não era TS terminal state, era TS de estenose da válvula tricúspide, que era a sigla do problema dela. Ela que entrou naquele momento como para uma consulta de rotina, antes de finalizar o dia, ela tinha ido a óbito por acreditar que ela tinha uma doença terminal, ou que ela estava no estado terminal. Vejam como realmente a palavra ela pode ser imbuída de autoridade, não é? De poder, inclusive. E daí eu relembro, eu gosto muito de citar a Bíblia, viu, gente querida? E eu relembro um versículo bíblico de, de Salomão, sábio Salomão, que diz assim: como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que é maçã de ouro em bandeja de prata? É uma linguagem muito figurada, poética, para dizer é algo preciosíssimo falar no tempo devido, não é? Então, nós, cada vez que fôssemos falar alguma coisa, nós deveríamos sempre
nos preocupar com aquela palavra que sai, porque depois que saiu daqui, eu brinco, não tem cabelo a palavra para agarrar e colocar de volta na boca. E às vezes a gente, sem pensar, é no trânsito, é dentro de casa, é no trabalho, é com um amigo, sei lá, de repente a gente disse um negócio que não queria ter dito, mas disse, e infelizmente aquela palavra, ela foi, se o outro não tiver a capacidade do perdão, ou não tiver desenvolvido o perdão, não tiver desenvolvido a empatia, olha como que a coisa já fica complicada. E, incrivelmente, isso afeta o corpo. É o mental ou espiritual, mas afetando o corpo físico. Então, eu trago para vocês aqui, olha, e coloco ali na tela, os agentes reguladores da nossa genética, onde tudo aquilo que a natureza nos concede e ainda o exercício da fé, não é? Vejam, confiança no poder divino. Então, essa autora, ela vê dessa maneira. A clínica onde eu trabalho, eu quero fazer um merchan da clínica, brincadeira, mas a clínica onde eu trabalho é uma clínica que pertence à Igreja Adventista, é Clínica Spa Vida Natural, fica aqui em São Roque, mas mais perto de Biúna do que de São Roque. E ela foi construída sobre esses pilares aí. Então lá nós fomentamos ar puro, fomentamos a exposição ao sol, a abstinência, que é deixar tudo aquilo que, ou temperança, né? Deixa tudo aquilo que não presta e usa o que é bom com sabedoria, com equilíbrio, o repouso, o exercício, a dieta, a água e a confiança, quer dizer, o exercício da fé. Então esses são remédios verdadeiros. E eu comento aqui com vocês, e aproveito que o grupo está aqui, que a gente tem orado por uma moça chamada Grace Lene, que é uma moça, ela me permite contar a história dela, ela descobriu mais no início do ano um tumor no intestino, um tumor raro, muito agressivo, chegou à clínica com 40 e poucos quilos, né, uma moça alta, tinha perdido já bastante peso, e chegou a 41 quilos no total, não tinha uma quimioterapia que fosse compatível para aquele tipo de tumor, existe isso, faz uma genética do tumor e tudo mais, então não tinha, e ela passou 2 meses e meio na clínica. E nós, como grupo, nós fazemos algo lá na clínica que é orar, né? Como exercício dos pilares ali, né? A oração, a fé, um forte pilar dentro da saúde na clínica. E ela passou 2 meses e meio, e semana passada, e ela conseguiu um médico que disse, não, eu vou fazer a quimioterapia, mesmo que é uma quimioterapia alternativa, havia grandes riscos, como o risco de desenvolver uma leucemia por causa da quimioterapia. Olha só o nível, não é? Mas ela disse: não, eu aceito, e vivendo todos esses pilares de saúde. Mas antes de falar o desfecho, que é um desfecho que está sendo muito feliz, graças a Deus, ela, todos os sábados nós fazemos uma programação na clínica de manhã, e envolve, naquele momento, é um culto, e nós temos um momento da gratidão. E a Grace, em todos os momentos, todos os sábados, ela levantava a mão e pedia para agradecer, e dizia que queria agradecer. E o que ela agradecia? Ela agradecia pela cura que ela receberia. Ela dizia assim: eu agradeço porque Deus vai me curar. Eu agradeço porque Deus me curar. Sentindo dores horríveis, pele e osso, e dizia: eu agradeço porque Deus vai me curar. Essa semana passada, ela já tinha na semana retrasada, creio, mandado um exame dela, os exames que estava a coisa muito bem andada, mas na semana passada ela mandou dizendo que o tumor desapareceu, não é?
Então a gente ficou assim uma felicidade muito grande. Aqui em casa nós oramos, né, gente? Nós oramos por ela e lá na clínica oramos também. Mas não apenas oramos, ela tomou as melhores decisões, ela fez as melhores escolhas. Ela fez o tratamento que era necessário, ela passou a escolher melhor o que comia, o exercício, mesmo pele e osso. Ela saía todos os dias para fazer exercício físico lá na clínica. E continuou fazendo, não é? E isso fez com que ela pudesse, nesse momento, estar comemorando, estando e agradecida pela cura, né, que graças a Deus está acontecendo no corpo dela. Uma bênção, né? E aqui, o Tadeu, aquilo que você tinha falado, eu tenho aqui, olha, dá uma olhada. Você tinha falado da pesquisa, aqui está, tá? Aqui o impacto dos diferentes fatores de risco sobre a morte prematura. Então está aqui, 10% de chance de morrer prematuramente se a pessoa não tem um plano de saúde. Os fatores socioambientais contribuindo com 20%, a genética, para a maioria das coisas, contribuindo com 30%. Porém, o comportamento individual, que é fruto de escolhas e decisões, esse comportamento, ele influenciando individualmente mais do que todos os outros, para que a pessoa tenha uma morte prematura. Agora é lógico, se eu trago isso aqui para, em vez de morte prematura, eu digo o que é importante para uma vida longeva, de novo, o comportamento ele vai ser extremamente importante, né? Que ele é fruto de escolhas, logicamente. Mais ou menos assim, olha, nós nascemos com aquilo que trazemos de fábrica, papai, mamãe, vovô, vovó, mas aquilo com que nós entramos em contato vai fazer com que haja ativação ou inativação do que veio de fábrica. Exemplo disso, dê uma olhadinha aqui. Esse é um artigo que foi publicado na revista Nature, ou na revista The Lancet. Esse trabalho é bem interessante. Ele trata de câncer. E ele está falando aqui, olha, onde eu estou passando a seta, apenas 5 a 10% de todos os cânceres eles são atribuídos a problemas genéticos ou defeitos genéticos. Os 90 a 95% eles têm a raiz no ambiente e no estilo de vida. E o estilo de vida inclui fumar, a dieta, olha lá, fritura, consumo de carne vermelha, álcool, a exposição irresponsável ao sol, os poluentes ambientais, infecções, estresse, obesidade, olha só no final, inatividade física. A grande maioria dessas coisas são fruto de nossas decisões. Eu decido fazer, não fazer, comer, não comer, viver isso ou não viver, expor-me ao sol ou não me expor, me hidratar meu corpo ou não hidratar, e assim por diante. Então a gente vai vendo o quanto que a genética ela influencia. E deixa eu falar só alguma coisinha aqui de um exemplo da comida, na epigenética na comida. Olha só, e eu vou convidar uma abelhinha aqui. Alguém aqui tem algum apicultor no nosso meio? Tem? Não, não tem. Não, eu pergunto, Renato e Cláudia, que é para se eu der um bola Eu tenho fora. algum conhecimento, Benício. Como? Eu tenho algum conhecimento, eu tenho algumas colmeias. Opa, quem está falando? Eu não estou É identificando. o Tadeu. Ah, Tadeu, Tadeu. por aí. Tadeu. Ah, tá. Tadeu. Então eu ia dizendo que eu pergunto antes que era para eu não dar bola fora, mas agora eu vou ter que dar bola fora na sua frente. Aí você me corrige, tá bom? Então é o seguinte, essa abelhinha, ela é da espécie Apis mellifera, né? Que é a abelha comum aí, é a abelha africana, né, Tadeu? O, sim, hoje fala africanizada, né? Elas estão Africanizada. todas, elas se misturaram, né? E hoje você não consegue ela pura, né? Nem só a africana, nem só a europeia, que era antiga. Ah, tá. Elas foram cruzando aí e daí
tem uma descendência própria agora, né? Uma outra linhagem aí. Isso Ó, aí é interessante, Benício, que teve um estudioso que trouxe uma colmeia da África, se não me hum, engano, foi em Campinas. Então ele fez tipo um viveiro e criava elas ali dentro. hum, Aí ela furou a tela lá, elas se espalharam pelo Brasil todo e contaminou todas as outras, né? Então, nossa, isso aí se chama contaminação biológica. Então, quando a gente traz um animal, né, de um ecossistema para outro país, é o caso do caramujo marrom, né, é o caso de aham. vários da tilápia, né? Então, o bichinho, o Deus criou para ser naquele habitat ali. Quando você tira ele dali, leva para outro país, para outro canto, acontece o que aconteceu aí com as abelhas africanas, né? Ah, entendi. Ó, nada como ter gente que entenda, né, para explicar as coisas para a gente. Essa abelha, a Apis mellifera, ela vive em média entre 25 e 48 dias, né? Talvez chegue a 2 meses. A abelha, logicamente, a gente está falando aqui da abelha operária, não é? Se está numa flor, é abelha operária. E a abelha rainha, ela vive de 2 a 5 anos dessa mesma espécie. Olha que coisa tremenda, não é? E aí os cientistas ficaram intrigados. Vem cá, o que que faz a abelha rainha viver mais? Mas não é só viver mais. Eu não tenho uma fotinho aqui, tem numa outra palestra, eu tenho os tamanhos delas. É, a abelha rainha é maior, tem 1/3 a mais do tamanho da abelha operária. Ela, só ela é fértil e ela vive muito mais, né? Se a gente pegar o máximo de vida da abelha rainha e dividir pelo máximo de vida da abelha operária, a gente vai encontrar aí que são 60 meses contra 2 meses. Então vive muitas vezes mais, né? E daí essa abelha rainha, o que que ela come de diferente? Ela come geleia real, né? Daí, mas olha, a apologia aqui não é a geleia real, porque vocês lembram que, né, teve uma época que tudo era geleia real, né? Então, uns 30 anos atrás aí, a geleia real invadiu o mercado como o elixir da longevidade. Não digo que não seja importante, mas era assim, como normalmente o ser humano gosta de fazer, aposta todas as fichas numa só coisa. Aí ele come geleia real, mas fuma, toma bebida alcoólica, não faz exercício. Aí a geleia real não vai fazer a função que poderia fazer no corpo dele, né? Então, os cientistas pensaram assim: será que se a gente tratar uma abelha operária, que tem gene de operária, ela vive pouco, cresce pouco e não se reproduz? Será que se der comida da madame lá da abelha rainha, ela vai chegar ao status de rainha? E foi muito interessante, né? Esse experimento já é um pouco mais antigo e é um ícone dentro da epigenética. E sim, a abelha operária, ela comendo comida de rainha, ela se torna rainha, passa a se reproduzir, melhora a fertilidade, não é que melhora, passa a ter fertilidade, cresce mais e vive mais. Aqui na clínica, nós vemos isso com certa frequência. Não a geleia real, em relação à geleia real. Conto mais um caso. Tem um caso de um rapaz, ele me permite falar também, ele se chama Eduardo, e Eduardo descobriu uma doença chamada esclerose múltipla. Ele chegou à clínica, ele obeso, com aquela doença, agora esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, a esposa também obesa, eles dois não podiam ter filhos, mas o Eduardo assimilou o estilo de vida que nós indicamos. Falou: olha, para você controlar melhor essa doença, precisa comer assim, não comer acolá, fazer exercício e tal.
todos aqueles pilares da saúde, como eu comentei com vocês agora há pouco, são pilares da medicina do estilo de vida. E o Eduardo começou a viver isso. Era abelhinha operária comendo geleia real, né? Metaforicamente. Depois, Eduardo, depois de 2 anos, retorna à clínica. Magro, super esbelto, a esposa esbeltíssima, só que ela estava com o abdômen bem pronunciado. Tinha engordado só o abdômen. Estava grávida. Efeito colateral do tratamento do Eduardo, ela começou a viver as mesmas coisas que o Eduardo e resultado, ambos engravidaram, né? Que é a gravidez é dos dois. Então, puderam e hoje tem uma filhinha. Olha como as decisões do dia a dia. Tomou a decisão para tratar de uma determinada doença, mas aquilo trouxe um impacto em mais do que a doença. Trouxe um impacto para a família. Não podiam ter filhos. E, de repente, tem filhos. Né? Então, é fantástico. Isso é fruto de decisão. Bom, queridos, eu sei que a hora é inimiga nossa, né? Já são 9h33 e eu não quero prender todo mundo aqui, mas eu vou colocar uma última imagem para gente analisar essa imagem. E quem sabe, viu, a gente depois tem que. Eu volto aqui para a gente continuar conversando mais, tá? Em outro momento. Mas a imagem é essa aí. Bom, eu quero que É vocês. transgênico? Ai, ai. Boa, boa, Cláudia. Porque se for, eu faço assim. Olha, se é transgênico, eu não sei. Mas o que que vocês veem nessa imagem, hein? É. Vocês já foram a algum milharal que tinha milho descascado? Não. O milho descascado na espiga? Não, Não. não, né? Não, Ah, essa, não existe. logicamente. Hã? Não existe isso assim, desse jeito. É o Pois Zé é. falando. Zé, deixa eu te achar aqui, só um minutinho. Ah, deixa eu ver o Vou José. pôr o Zé aqui em evidência também. Tá bom. E- Aqui, o Zé. Oi, José. Tudo bem, Boa querido? noite, Prazer. doutor. Boa noite. Então, você falou o quê, José? Não entendi. Eu falei que não existe milharal com milho assim. Quando o Ah, milho está. exatamente. Descascado. Essa Não, imagem é fake, né, José? exato, é totalmente fake. Deve ser para mostrar alguma coisa que o milho deve ser bom, né? Porque todo mundo come milho, né? Todos Exato, os animais comem o milho, né? exato. E eu escolhi essa imagem propositadamente, mas não é para falar de milho, é para falar de decisão, é para falar de escolhas, tá certo? É que a agricultura, ela vai nos ajudar para essa reflexão. 3 leis que eu quero falar com vocês sobre a agricultura, né? A Lídia que está aqui, a Cazu, já me ouviram falar disso em outro momento, né? Lá na escola aquele dia, eu acho que eu apresentei essa foto aí, né? E as 3 leis é o seguinte: primeiro, se eu quero comer milho, ou eu vou ao mercado comprar, mas se eu quero comer milho do quintal, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que plantar milho, verdade? O plantio, ele é, ele é opcional. Eu escolho o que plantar, mas a colheita é Obrigado. obrigatória. Eu não escolho o que eu vou colher. Então, essa é uma das leis da vida. Todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Minha mãe diz, tem um ditado que, quando eu era moleque, me dava uma raiva quando ela vinha dar lição de moral.
e usava os provérbios, os ditados. Eram muitos provérbios. Mas tinha um que ela dizia assim: Benício, quem planta vento, vocês me ajudam, colhe tempestade. Eu tinha uma bronca do negócio desse. Era só para dizer que eu estava fazendo escolhas erradas. E hoje, depois de maduro, eu vejo que é completamente assim. A gente planta o vento e vem a tempestade. Eu planto milho, eu escolhi plantar o milho. No meio do caminho eu digo, agora já está nascendo o milho. Não, mas eu queria ter colhido abóbora. Tarde demais, já nasceu o milho. Eu vou colher obrigatoriamente aquilo que eu plantei. Essa é uma lei. Eu digo para os meus pacientes agora, para a segunda lei, o seguinte: se uma pessoa começasse a fumar, ou a tomar bebida alcoólica, ou a usar uma substância prejudicial para a saúde, e de repente, imediatamente ela já tivesse um piripaque, ela não ia mais querer saber de fumar, ou beber, ou usar aquela substância, ou tomar o copo da Coca-Cola, né? Hoje, parêntese, eu dei o diagnóstico, não é que eu dei, eu comuniquei um diagnóstico muito desagradável a um paciente meu. O diagnóstico foi uma cirrose hepática. Faz parte da minha pesquisa e nós fazemos um exame que chama elastografia hepática, junto com ultrassom, e descobrimos esse quadro de cirrose hepática. Um homem cristão que nunca colocou um gole de bebida alcoólica na boca. E uma cirrose hepática. Ele falou, doutor, mas isso não é doença de quem bebe, doutor? Falei, seu fulano, era para ser, mas não é só. A pessoa que toma refrigerante tem uma forte possibilidade de desenvolver, que é viciada em refrigerante. Outra coisa, e o tempo talvez não nos dê para a gente discutir, mas depois eu comente isso em outro momento, a pessoa que toma suco de fruta, suco natural, todos os dias, tem maior possibilidade de desenvolver esteatose hepática, que pode progredir para fibrose hepática, que tem como último estágio cirrose hepática. Simplesmente por tomar muito concentrado de frutose. Viu, gente? É bem científico isso. Muita frutose. A frutose, ela se armazena no fígado em forma de gordura, muita gordura, e vai inflamando, inflamando, inflamando. Só que não é um dia, não. Passam décadas. E, de repente, né, esse senhor tem 68 anos. Bom, excesso de carboidrato, na verdade, essa e falta de exercício físico. Então, eu estava dizendo, voltando, né, ao inicial, se a pessoa fumasse hoje, bebesse hoje, e imediatamente ela tivesse um trem ruim, ela nunca mais ia tocar no negócio. Mas nessa lei da agricultura, ela diz o seguinte para a gente, que a semente, a colheita é uma coisa que acontece num tempo diferente da semeadura. Eu semeio hoje para colher num amanhã, né? Como disse o Joel, no amanhã. Então, é importante pensar isso. A consequência não virá imediatamente. Algumas vêm, né? Se eu decido avançar o farol vermelho, pode ser que eu tenha consequência e leve consequência para outro imediatamente. Mas no que tange à saúde, com as escolhas do dia a dia, pode ser que leve mais tempo. E a última lei da agricultura, eu já fiz um exercício, viu, gente, de contar quantos grãozinhos de milho tem numa espiga. Varia, logicamente, né? Varia. Mas uma espiga pode ter 446 grãos. Pode ter mais, pode ter menos. Então, essa lei da agricultura me diz o seguinte, olha, você planta um pedacinho, uma coisinha, um único caroço e vai colher. Se for uma espiga, 400 a mais. Se forem duas, três, quatro, a gente vai só multiplicando
de um único caroço. Quer dizer, de uma única decisão feita na vida, eu vou ter abundância de colheita. Abundância. Oi? Vou ter abundância ou Ou escassez, né? Isso, exatamente, né? Mas se eu decidir não plantar, né? Eu vou ter escassez. Então, uma única decisão e quanto pela frente vai me acompanhar. E eu recorro de novo à palavra de Deus que diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. E aí a ciência descobre que enfermidades genéticas elas são mais apresentadas na terceira e na quarta geração. Olha só que coisa interessante, né? Coincidindo com aquilo que diz a Bíblia. Mas o versículo não termina aí. Ele diz assim: mas faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam. Isso é somente para dizer que a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que os meus desacertos, os meus equívocos. Os meus equívocos me levam a 3, 4 gerações de consequências ruins. Mas no dia que eu decido tomar as melhores decisões, eu posso ter certeza de que essas decisões, elas vão trazer muitíssimo mais colheita positiva para mim e para aqueles que estão ao meu redor. A pergunta é, para todos nós, o que nós vamos plantar hoje? Em nossa saúde, em nossas emoções e em nossa espiritualidade. O que vamos plantar? Seguramente aquilo que vamos plantar, vamos colher. Com certeza, num tempo até diferente do que nós colhemos, mas muito mais abundante do que aquilo que nós plantamos. Esse é meu desejo para todos vocês. Uma colheita abundante de coisas maravilhosas, já que o plantio, com certeza, vai ser um plantio muito bom, né? Meu desejo para todos vocês também, certo? Uma vida de boas colheitas. Lindo. O Denis tem uma pergunta aí para o senhor. Aí tem uma fileirinha aí, uma carreirinha de Eita, pessoas eita, querendo tá bom, perguntar. tá bom. Deixa eu só falar aqui com os nossos queridos. Vocês fiquem muito à vontade, tá bom? Se vocês quiserem ir, tiver com sono, né? Fiquem muito à vontade para isso, tá? Eu gostaria também de agradecer a presença deles e agradecer a Lídia. Eu vi que a Lídia está aí logo de início, mandar um abraço para ela. Olha aí. Ali é minha esposa que vocês não tinham visto ainda. Olá, tudo bem? Pois não. Então, quem é que vai começar a falar aí? É o Denis? O Denis. Pois não. Olá, doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Tudo bem? Primeiro, obrigado por tudo, por compartilhar todo esse conhecimento e trazer sempre a reflexão de colheita, né? Do plantar e do colher, mas principalmente do poder que nós temos dessa mudança que nós podemos fazer em nós mesmos. E aí Verdade. a minha pergunta vai nesse sentido, no próprio tema. Hoje, a informação, né? Ela é muito mais acessível do que era antigamente. E muitas pessoas hoje têm a informação desses elementos de cura da própria natureza que nós temos para mudar para ter essa epigenética. Sim. Mas a pergunta vem aí. É da genética do ser humano esperar chegar a dor e a doença para fazer essa mudança? Ou é uma epigenética do ser humano esperar a dor para querer fazer essa mudança? Olha, Denis, essa pergunta é bem interessante, querido. Muito obrigado. Primeiro, obrigado por suas palavras iniciais. Denis, infelizmente, nós carregamos dentro de nós algo que se chama natureza humana.
infelizmente e felizmente. A natureza humana, você pega duas crianças de 1 ano e meio de idade, coloca num ambiente, num quarto, enche de brinquedo e você quer ver como que a natureza humana se comporta. Duas crianças que não têm a mínima noção do certo e do errado. Uma pega um brinquedo, tem brinquedo para sobrar, a outra vai do brinquedo que a primeira criança pegou. E não tem conversa de que se não, não, mas você tem outro aqui não, ela quer aquele. A hora que ela quer aquele, aí o outro é que não quer dar agora o brinquedo para ela, não é? Então, Joãozinho e Juninho vão ficar lutando pelo mesmo brinquedo, sendo que tem 10 para cada um ali, cada um poderia ter o que quisesse. Mais ou menos isso, usando esse exemplo, para responder você, querido. Nós temos uma natureza que é naturalmente egoísta, naturalmente acomodada, nós não queremos, nós não gostamos de mudança. Aí, se é genético, se é epigenético, eu não tenho propriedade para responder para você, porque pode ser que isso tenha sido aprendido, então é epigenético. Mas nós temos muito pouca disposição para as mudanças. E aí, eu como gosto de falar muito de Bíblia, eu lembro do apóstolo Paulo dizendo assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. O que que era isso? Porque ele estava dizendo assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Ou o mal que eu aborreço, eu faço. Então, esse é o dilema do ser humano. E você falou com muita propriedade, Denis. Nós temos hoje muita informação, e até tem o capelão da nossa clínica, é um rapaz jovem, mas muito perspicaz, e ele diz assim, muito inteligente, e ele diz, olha, gente, informação não muda comportamento. E é uma verdade. Eu trabalho com pesquisa, eu vejo médicos pesquisadores comigo, sabendo de tudo aquilo, de todo o benefício de um estilo de vida saudável. Outro dia eu estava numa aula, né, eu recebendo aula como aluno, e a professora falando maravilhas das gorduras boas e tudo mais, e não sei o que, coisa e tal. Mas ela disse assim: ah, mas eu não abro mão da minha batata frita. Aí eu pensei, caramba, eu não vou dizer o nome da professora, uma pessoa famosa, é assim, que publica muito e tudo mais, mas não abre mão. Olha, tanto conhecimento, tem um laboratório chefiado por ela na USP, tanto conhecimento, mas ela não abre mão, entendeu? Então, realmente nós temos essa acomodação dentro da gente. Apesar da informação, a gente tem grande dificuldade de dar o primeiro passo. E para mim, isso tem muito a ver com essa nossa natureza humana. Parece que realmente eu me inclino mais para dizer que é algo que nós trazemos de fábrica, tá? Mas é uma opinião que não está baseada em estudo nem nada. É para responder sua pergunta, eu estou dando minha opinião pessoal, tá bem? Mas eu não saberia responder assim para dizer com toda a segurança que é isso, que é aquilo, tá? Muito obrigado. Rapidinho, muito obrigado. E aqui nossa missão, então, é transformar esse conhecimento em sabedoria, né? Muito Oh, obrigado. isso. É a grande diferença. Ter conhecimento, ser inteligente, não significa ser sábio. É isso aí. Cláudia, você que vai dizer quem é aí, tá? Agora é o Marcos, eu preciso que ele abra a câmera dele, e aí eu coloco ele aqui em destaque. Só um Olá, Marcos, minutinho. muito boa noite. Boa noite. É uma história que também ouvi, uma parecida que você contou, de um marinheiro que ficou preso num container
um freezer, um container, e ele morreu congelado dentro, né? Mas só que o freezer não estava frio, não Obrigado. estava funcionando, mas ele morreu como se tivesse sido congelado mesmo, né? Essa questão da mente. E juntando aquela história dos 3 meses, né, de vida que o médico fala, pensando o lado inverso e dessa questão da mente, se tivesse uma notícia que daqui a 3 meses você vai ser curado, como seria o paciente? Essa reação? Rapaz, Não que daqui a 3 meses você vai morrer, você vai ser curado. Marcos, isso faria toda a diferença. Existe um neurotransmissor, um hormônio chamado beta-endorfina. Ele é produzido aqui pelo nosso hipotálamo e é a partir de uma substância precursora chamada proopiomelanocortina. Essa proopiomelanocortina, dependendo do estímulo, ela ou dá origem à beta-endorfina, ou ela dá origem ao ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular o hormônio de estresse, cortisol e adrenalina aqui na suprarrenal. Então, olha só, você tem toda a razão. Quando uma pessoa ela recebe uma mensagem de esperança, a beta-endorfina, ela é o neurotransmissor da esperança. Eu acho até que eu tenho uma imagem aqui que eu posso mostrar isso. Olha aqui, tenho. Olha, não sabia que você ia perguntar isso, mas está aqui. Próprio melanocortina, produzido no hipotálamo. Aqui, é, ela, ela produzindo aqui o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, a atuar sobre glândulas suprarrenais, e também produzindo a beta-endorfina. Vai depender do estímulo. Se as células estiverem sob efeito de beta-endorfina, as células de defesa, elas se tornam mais de 300 vezes mais potentes para lutar contra a enfermidade. Somente por isso que você falou, Marcos, quando a gente desperta esperança na pessoa. E o contrário é verdadeiríssimo. Quando eu desperto desesperança nela, ela vai produzir agora, pela mesma substância, grande quantidade de adrenalina e cortisol, que fazem exatamente o contrário. Eles diminuem defesas do nosso corpo e faz com que as nossas células de defesa, o nosso sistema imune, fique menos competente para lutar contra as células agressoras, contra micro-organismos invasores. Então, você tem toda a razão, querido. Oxalá a gente mude de palavras de desesperança para palavras de esperança. Né? Tomara que todos os médicos, todos os profissionais de saúde tivessem palavras assim para dar para os outros. Né? É muito diferente. Queridos, tem mais participação, eu não vou Sim. sair. Só vou cumprimentar meus queridos que já estão indo, que alguns moram um pouquinho mais longe, e daí me aguardem um segundo, tá bom? Pode ser? Pode ser. Só para dar um abraço aqui em todo mundo. E já Tá ok estou. para você, Marcos? Ou tem mais alguma pergunta? Não, tá ótimo, obrigado. De Tá nada, ótimo, obrigado. obrigada pela participação. Eu vou colocar já o próximo, que é o Renato, né? Gente feliz, não enche o E saco. aí depois eu vou pedir para a Loló agradecer. Pode ser, Loló? Fazer o agradecimento? Obrigada. Sim, pode ser. Aí, voltei. Agora o Renato vai fazer a pergunta dele. A gente está faltando uns 4 minutinhos para as 10 horas. O Renato vai fazer a pergunta dele. Em seguida, a Loló vai fazer o agradecimento. Oi, Lídia. Um abraço, querida. Outro. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Vão com A Deus. Loló
vai fazer o agradecimento e logo após o senhor faz o encerramento. Tá bem. Lembrando que amanhã o nosso grupo ele é aberto para os nossos convidados poderem postar todas as suas redes sociais, né, os seus Ah, tá bem. contatos. E aí, para esse movimento, a gente ou coloca o senhor como no grupo e como administrador para que possa fazer isso, ou o senhor passa todas as informações, eu coloco como for melhor para você. Tá bem. E a gente faz isso todas as quintas-feiras e apenas para os nossos convidados do dia, porque a gente não tem interesse em transformar o grupo num classificado, né? Ah, Então, sim. mas para honrar e agradecer a presença daqueles que vêm fazer o bate-papo conosco, nesse dia a gente abre o grupo para poder divulgar e aí muito mais pessoas vão poder conhecer um pouco do seu trabalho, conhecer você, né? E ter o seu Uhum. contato aí para futuros, né? De Tá repente, bem, a tá pessoa bem. quer, né? Eu, Traçar uma posso, ligação. eu posso mandar para você aí tudo, fique à Ah, vontade, tá bom? tá joia, tá joia. Vou colocar o Renato. O Renato já tá para falar com o senhor? Tá bem. Você me perdoe, doutor Benício, porque eu tinha aqui três perguntas para fazer e vou fazer, então, de uma Eu, forma. eu- eu tenho tempo, a minha preocupação era com os meus convidados aqui, que já acabaram de ir, então fique à vontade. Você pode me responder bem objetivamente. Eu já vou fazer as três, e aí eu gostaria de saber a sua especialidade, tá? Tá bem, Aí eu estou vendo que você é um médico, um homem da ciência e é um religioso, né? isso é verdade. Como habita dentro de você a ciência e a religião, tá? E por Ok. último, se nesses seus estudos, se você estuda algo sobre a antroposofia e a Uhum. biodinâmica, né? A agricultura biodinâmica, já que você trouxe muitas coisas que influenciam, né, o nosso ambiente, enfim. Então, é isso, por favor. Tá bem, querido. Então eu começo pela última pergunta, tá? Eu não é meu objeto de estudo, né, a antroposofia com a agricultura biodinâmica, eu não tenho, realmente me falta conhecimento, tá certo? É, eu recebo alguns pacientes que eles me trazem alguma coisa da medicina antroposófica, não é? Eles me falam sobre isso. A verdade é que eu nunca fui a fundo, nunca fui conhecer exatamente como é que funciona, tá certo? Quando eu pego a palavra e desmembro antroposofia, logicamente que a gente entende o que significa, mas pode ser que haja um desmembramento muito mais amplo, não é? Dentro desse estudo, tá? E realmente me falta esse conhecimento. Sobre, agora volto para a primeira pergunta. Eu faço clínica. Nesse momento, eu me preparo para fazer a prova de título de especialista em endocrinologia, tá? É meu objeto de estudo é dentro da endocrinologia e é, posso dizer, sou endocrinologista, mas não tenho o RQE de endocrinologista, né? Que é o RQE, o que dá o carimbo do negócio, tá? Que é diferente do CRM, é, entendem, né? É a especialidade reconhecida. E estou me preparando para fazer essa prova. E nesse momento, eu faço, sim, um doutorado na Universidade de São Paulo em diabetes, tá? Em endocrinologia, mas ah, com foco de estudo em diabetes, que é o que nós fazemos, trazemos pessoas diabéticas para a clínica, fazemos um antes e um depois, um estudo muito minucioso, assim, literalmente virando a pessoa do avesso, para conhecer um pouco mais sobre a doença, o mecanismo da doença e o mecanismo da reversão. Então, nós tiramos, só como curiosidade, nós tiramos a medicação da pessoa do diabetes.
e tiramos a medicação do colesterol e do triglicéride. E a pessoa passa 4 semanas conosco na clínica e é a coisa mais fantástica do mundo o que ocorre nessas 4 semanas. Como dentro do nosso corpo nós temos inúmeros mecanismos para voltar ao equilíbrio, né? Só quando a gente deixa o corpo agir, dando as condições para ele, ele age. Então, eu, dentro da minha especialidade, é isso, tá? Eu me especializo, na verdade, em diabetes, ok? E a última pergunta, que eu vou responder também, você me perguntou, sobre, eu deixei, era a pergunta do meio e deixei para responder depois. Como é isso? Ciência e religião. Olha, incrivelmente, hoje, as universidades, eu estou numa universidade que é fantástica, uma grande universidade, a Universidade de São Paulo, mas eu fico triste de ver o quanto pessoas tão inteligentes e tão cheias de informação têm se tornado tão céticas, onde a espiritualidade não tem muito lugar, né? Porque é muito aquilo que eu palpo, aquilo que eu posso provar pelo método científico. E tem coisas que eu não posso provar pelo método científico, não adianta, não vou encontrar. Então, apesar disso, as universidades elas foram fundadas por pessoas crentes, né? Se a gente vai à Universidade de Cambridge, que é milenar, se a gente vai à Universidade de Oxford, também de muitos séculos, é, nós vemos, nós vemos que são universidades que foram fundadas por pessoas que criam em Deus, para justamente de uma forma de disseminar a fé e estudar aquilo que poderia estudar as ciências naturais, não é aquilo, a natureza. E veio sendo desenvolvida, desenvolvida, desenvolvida. Então, hoje, eu não consigo pensar em ciência, eu, Benício, tá? Sou um cientista, não consigo pensar em ciência sem pensar em que houve um desenho inteligente, que não é simplesmente assim o fruto de uma casualidade, de uma explosão no universo, e de repente apareceram pessoas que se unem toda quarta-feira para falar de amor. Me parece que isso seria muito pouco provável, né? Então, Benício, já que a pergunta me instiga a isso, no bom sentido, né? O instigar, me motiva, melhor dizendo, Benício, eu não consigo pensar que isso é obra da casualidade. Para mim, é uma obra de que tem um Criador, que tem um Deus que preparou todas as coisas, tá bom? Logicamente, respeitando todas as crenças e todas as não crenças também, não é? Apenas dando o meu ponto de vista. Gratidão, gratidão. Tá Lolo, bem. por favor. Loló, por favor. Boa noite, doutor Benício. Boa noite, Loló. Então, em nome da Egrégora Gratitude, de todos aqui presentes, participantes da Egrégora, eu venho fazer esse agradecimento ao Senhor pelo conhecimento real que o Senhor nos transmitiu, assim como a geleia real, já fazendo uma analogia aqui, não é? Pode melhorar, pode mudar, na verdade, né? A vida de uma abelha operária para a rainha. O Senhor trouxe aqui uma luz para nos ajudar também a modificar a nossa genética e os nossos momentos físicos. Vou ficar mais na parte física desse tempo aqui no nosso planeta Terra. Agradeço imensamente ao Senhor
Então, por ter nos passado esse conhecimento real. Agradeço mesmo, viu, doutor? Em nome da egrégora Gratitude. Olha, de coração, amei Ah, esse bate-papo. Gratidão, 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 doutor. querida, muito obrigado pelas palavras. Obrigado a todos vocês por estarem aqui e por me receberem, né? E é muito bom a gente saber que existem pessoas preocupadas e ocupadas com o bem, né? Com aquelas coisas que são transcendentes, que são a essência da vida. Isso é maravilhoso. Que o Pai do Céu possa abençoar vocês de uma maneira espetacular, tá certo? E para mim, um grande prazer ter estado com vocês. Cláudia, obrigado pelo convite. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente traz algum outro tema, tá? É, Desejo mais uma vez toda a bênção que o Pai do Céu possa dar sobre a vida de cada um, tá certo? Foi maravilhoso interagir com vocês. Amém. Que assim seja. Justamente eu ia falar isso. O senhor está super convidado para no outro momento em que a gente conversar, e que eu tenho certeza que dará super certo de estar recebendo o senhor de novo aqui para a gente poder, né, ampliar ainda mais esse bate-papo que foi tão rico, tão maravilhoso. Eu costumo dizer que esse momento nosso aqui na Egrégora sempre vai preencher alguma coisa, né? Na nossa mente, no nosso coração, principalmente no nosso coração, porque o nosso movimento aqui, ele aquece demais, né? Eu me sinto toda quarta-feira com esse grupo abraçada, e a gente está muito junto. Então, todos que aqui chegam para um bate-papo, para uma conversa mais rápida, né? Vem e preenche esse nosso, né, esse nosso momento de uma forma muito especial. E essa noite foi assim com o senhor, e com certeza, né, o convite já está aberto para um outro momento, e eu espero conhecer o senhor e a sua esposa pessoalmente, porque uma coisa que a gente gosta muito na egrégora também é abraçar. Ah, a Então, gente faz isso né? muito. Uma coisa muito calorosa, né? Então, eu espero conhecê-lo pessoalmente em breve. Tá bem, querida. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, pessoal, agradeço a todos também. Renato quer falar? É só lembrar ele que os contatos que ele vai passar para você, para ele passar também sobre a clínica e sobre essa parte do diabetes que interessa para muitos de nós. Sim, Ok, sim. ok. Tá? Olha, falando, o nosso N de participantes é o número 60 e nós estamos agora recrutando as últimas 4 pessoas para participarem gratuitamente aqui na clínica, só como curiosidade, Hum, é o equivalente, são 4 semanas na clínica. Pois entrem, Clínicas para a Vida Natural, entrem, é um negócio fantástico. legal. E vocês, a pessoa que entrar, que for recrutada, preencher todos os critérios para pesquisa, são 4 semanas que valem R$ 27.000. Tá? Será quando, doutor? Por favor. O próximo grupo, nós estamos correndo um grupo agora, e o próximo grupo vai entrar no dia 16 de outubro. Em palavras maiores, a pessoa precisa ter entre 45 e 70 anos de idade. Depois eu mando tudo certinho, tá? Mas Tá. só aí aguçando a mente. Uhum. 45, 70 anos de idade, mulheres na menopausa obrigatoriamente, é, não pode ter tido cirurgia bariátrica, precisa saber ter condições de fazer exercício físico, não pode tomar insulina, diagnóstico de diabetes no máximo há 5 anos, e depois algumas outras coisinhas, tá certo? Então, precisa ter sobrepeso ou obesidade e precisa e precisa ser onívoro. Por quê? Porque quando chega à clínica, a gente faz tudo ao contrário,
De onívoro Hum, passa a plant-based, né? Ou a vegetariano estrito. De, é, de sobrepeso, aí perde peso, vem para um peso menor. Então a gente vai fazer tudo ao contrário para ajudar a trazer a remissão do diabetes. Diabetes Tô tipo 2. fora então, doutor. Estou diabética há 41 anos, tô bem abaixo do sobrepeso, tá tudo Ah, bem. Continuar a vida, então. Não tá. posso pois é. ir. Mas eu vejo você muito bem, Loló. Pelo A- menos aqui aquilo que a gente pode ver Agradeço. aqui, a gente vê muito bem. Estou sim. Que Sempre, eu bom, estou bem, sempre, graças a Deus. Porque que me cuido, bom. né? É Isso, você a mesmo. epigenética. Eu Epigenética. cuido. Exato. Aí, ótimo. Muito bom, gente. Com certeza o senhor terá alguns candidatos desse grupo. Tá bom. Então eu vou Tá passar bom? para você todas as coisas, tá bem? Tá bom, tá bom. Abraço, fique com Deus. Gente, até logo. Boa noite. Um abraço carinhoso em todos. Muito bom estar mais esse momento com vocês. E até a próxima quarta, né? Beijo grande para Abraço para todos. vocês. Tchau, Obrigado. Boa tchau. noite. Boa Obrigado. Tchau, noite. boa Tchau. Abraço. noite. Muito Um abraço. obrigado, doutor Benício. Até mais. Tudo de bom, Até queridos. mais. Boa Boa noite noite. para Boa todos. noite.